Vamos começar o nosso projeto, passo a passo, do álbum Porta-Retrato Estrela. Ele é um projeto que pode ser usado, como eu falei, como álbum se você deixar ele deitado, fechado, em cima de um móvel, ou você pode deixar ele em pé. Ele é interativo, cabe várias fotografias ao mesmo tempo. É um presente maravilhoso. Quem quiser já pode começar a preparar Natal aí para dar presente, ou para dar para um amigo, alguma festa especial. Quem gosta de fazer os presentes para dar, que sabe que, né, vocês têm talento para o artesanato, é um presente que as pessoas simplesmente gostam muito, é muito especial. Não deixem de fazer o de vocês, porque ele dá um pouquinho de trabalho, mas todo projeto dá um pouquinho de trabalho quando a gente começa. Depois é um prazer, é um deleite, quando ele está pronto. Então, o que a gente vai precisar para começar o nosso projeto? Vocês vão receber na caixa de vocês bastante recorte de papel Paraná. Esse papel Paraná que a gente está usando tem 1,7 milímetros, caso alguém queira recortar mais papel para fazer outros. Todos os 24 têm o mesmo tamanho. Ele tem 14 de largura por 18 de altura. Repetindo, 14 de largura por 18 de altura. Você vai precisar de 24 recortes retangulares desse tamanho para você poder fazer esse álbum porta-retrato estrela. E vocês vão receber aí no corte, então, 12 pedaços, como aqui está, aqui eu tenho 12. 12 pedaços já recortadinhos. Mais 11 igual a esses daqui. Então, vocês vão receber 23 pedaços exatamente como esse que está na minha mão. E um você vai receber assim, vazado. Por quê? Esse é o gabarito que você já vai usar, mas também serve de gabarito para você poder cortar os outros 11 pedaços. Então, o que você vai fazer para começar? Qual é o início do início? Então, vamos pegar lá os 23 recortes que estão dentro da sua caixinha. Separa 12, conta lá 12, ok? Separa. Põe em algum lugarzinho, separa eles. Dos outros 11 recortes que sobraram, mais esse daqui, vamos fazer para vocês entenderem, tá? O meu já está cortado, mas para vocês entenderem, ó, você vai ter isso. Você separou 11, 12, igual a esse, ok? Então, dos outros 12, que na verdade são 11 mais um, que você vai ter, você vai usar os 11. Você vai usar esse para cortar esses 11. E como corta? Fácil. Você pega um lápis, desenha, e depois, com uma régua de aço, você vai vazar esses 11 chipboards, porque você vai precisar de 12 inteiros e 12 vazados, ok? Para cortar, o que a gente vai fazer? Como a gente corta? A gente posiciona a nossa faca, de preferência uma régua de aço, a nossa régua de aço, nessa posição. E a gente corta nessa direção aqui. Sempre para dentro. Nunca ao contrário. Nunca coloque a sua régua para cortar nessa direção para fora. Por quê? Porque se você errar, você vai tirar a parte que nos importa, que vai ficar. Essa parte de dentro é que vai sair. Então, se for assim, é melhor que você posicione a sua régua nesse sentido, o seu estilete nesse sentido, para se você errar, você erra para dentro, não tem problema, porque esse pedaço a gente não precisa. Outra maneira de cortar isso é você marcando 2 centímetros de cada lado. Cada borda tem 2 centímetros. Então, se você tiver na dúvida do tamanho, já sabe. 2, 2, 2 e 2. Você também pode marcar e fazer o retângulo. Também você já tem a marcação para marcar. Ah, mas a minha mão dói, é complicado. Corta um por dia, pede a ajuda de alguém que você possa pedir, que de repente não tem problema de mão, que é gentil, que pode fazer isso para você. De repente uma visita, um sobrinho, às vezes até um vizinho, alguém que possa ajudar. Então, agora, para ficar super bem entendido. Então, o que eu tenho? Vamos lá, vou até virar aqui, que é para vocês não... Ó. Então, o que eu tenho no meu kit? 12, tudo do mesmo tamanho, como eu já falei. Mais 12. Qual é o próximo passo?
O próximo passo é a gente passar, se vocês quiserem usar, fita dupla face em uma das faces de todos esses 12 que estão inteiros, que não são vazados. Eu passei porque eu acho mais fácil. A gente vai encadernar com tecido. Quando a gente passa cola, o tecido líquido, ele passa pelos poros do tecido de algodão. Tem gente que não liga, eu não gosto muito, então eu prefiro usar uma fita dupla face. Eu usei essa daqui que eu amo e sempre falo para vocês, é porque eu usei uma larga, que é para fazer já poucas tiras, porque se você botar muito fininho, o tecido vai ficar muito... Se você usar, por exemplo, essa daqui muito fininho, vai ter pouca área para grudar e muito tecido sobrando nessa área aqui. Então, eu peguei 3 fitas, uma fita larga, ó, esse daqui vem 27 metros, é da Prima Market, ela tem praticamente 30 centímetros, 30 metros o rolo, e ela tem uma polegada, eu não lembro quanto é que é agora, de cabeça, deixa eu ver aqui, vamos fazer da maneira mais fácil, uma polegada é quase 2,5 centímetros ela tem, então ela é ótima para fazer essas listas grossas. Não quer fazer com a fita dupla face? Tem que ser uma fita dupla face boa, maravilhosa. Essas, como essa daqui, que é super forte. Se for aquelas compradas em qualquer lugar, em loja de tinta, em papelaria comum, esquece. Aí ela vai sair, ela não serve para fazer. Mas você tem essa opção, ou então passa cola. Você pode usar tanto uma cola da Estamperinha, as Corex que você quiser, também dá para fazer. Já que você vai botar tecido aqui, não tem problema se você quiser usar com as Corex para baratear. Aí você passa, no caso, isso aqui, se você for usar a fita dupla face, já passa em tudo e já deixa de lado. Esse daqui que você vazou, você também pode botar a fita dupla face. Eu já adiantei tudo. Aqui, ó, já tá com fita. Aí sim, essa eu usei essa mais fina. Porque a outra, isso aqui só tem 2 centímetros de largura cada lado. Então, a outra tem 2,5, ela passaria. Aí eu usei essa pequenininha, fiz a vira e depois fiz a vira de dentro, porque eu vou precisar, né, dessa área aqui colocada para mostrar para vocês aqui para frente como é que eu vou encadernar. Apesar que encadernação não tem mistério, né? Quem já fez encadernação 1000 vezes, é aquela encadernação padrão. Essa fita aqui eu usei a da Estamperia, tá? Na loja tem também, ela é de meio centímetro, tá? 0,5 milímetros, meio centímetro, é o que ela tem. Esse rolo vem 10 metros, eu usei ela aqui para fazer todas essas, você vê que ainda sobrou. Então, agora eu tenho esses 2 prontos. Para começar a encadernação da estrutura, a gente precisa do tecido, ele que esteja lá esticadinho, tecido enorme, são 2 metros, então a outra ponta tá aqui dobradinha, eu vou usando ele aos pouquinhos, abrindo ele aos pouquinhos, vou pegando as minhas placas, vou posicionando elas aqui. A primeira placa, eu simplesmente preciso deixar equidistante as 3 margens, ok? Nada além disso. Depois, eu vou precisar de ter, de preferência, uma régua maior que vocês tiverem aí, para eu ter noção da direção que eu vou colocar todas as placas, para que elas fiquem na mesma linha, sem que eu... Porque se a gente às vezes não coloca nenhuma régua de base, o que acontece muitas vezes? Às vezes, sem querer, a gente vai colando, cola a segunda, quando vê, a gente já tá colando torto. Então, para isso não acontecer, é muito importante que você tenha uma régua embaixo ou em cima. Eu prefiro botar embaixo, porque assim, aqui eu vejo melhor, a régua tá mais perto de mim. Então, botou a régua, para a gente ter esse alinhamento aqui dos papéis. Eu vou deixar um espaçamento, eu preciso de um espaçamento aqui de 3 milímetros, antes de botar outra placa aqui. Entre uma placa e outra, 3 milímetros. Essa é uma régua de encadernação. Mas, Ana, eu não tenho a régua de encadernação. Não tem problema, você pode pegar um pedaço de papelão, pode até ser papelão de caixa de sapato. Corta, bem cortadinho, 3 milímetros, pode ser até 4, entre 3 e 4 milímetros, uma tira entre 3 e 4 milímetros, e faz essa sua tira a sua régua de encadernação. Essa daqui, eu estou usando ela em pé, porque eu não tenho uma com 3 milímetros, então, mas ela em pé, ela me dá 3 milímetros. Ok? É que eu preciso. Depois, a gente vai alternar
não é sempre o mesmo espaçamento. Depois a gente vai alternar esse espaçamento. Porque a gente vai colocar primeiro 3 milímetros e depois a gente vai botar 5 milímetros. Na verdade, essa régua aqui tem 6 milímetros, também não tem problema. Entre 5 e 6, entre 3 e 4, então. Primeiro espaçamento é 3 milímetros, depois 5 milímetros. E a gente vai ser até o final. Aí eu vou botar a placa aqui e depois eu vou fazer o espaçamento de 3, e depois o de 5, e depois o de 3, e depois o de 5, e depois o de 3, até acabar as 12 placas. Para a gente entender melhor, eu já vou colando com vocês. Então, ó, a melhor maneira de fazer é já ir colando. Não tem como a gente só posicionar, né? Porque a gente precisaria de uma mesa enorme, sem ninguém tocar nas placas. Então, vamos posicionando. Por isso que é tão bom, nesse caso, é perfeito trabalhar com fita dupla face. Por todos os motivos. Por não fazer sujeira, por ser mais rápido, por você montar mais rápido, porque parece um projeto trabalhoso, mas ele é super gostoso de fazer. A única coisa que você tem mais trabalho é vazar as 11 placas, né? Porque uma já foi vazada. Depois que você fizer isso, aí você tem um pouco de trabalho braçal para ir colocando as fitas dupla face em cada uma delas, já deixa tudo pronto. Depois que tiver tudo cortado, fita dupla face colocada, gente, é papum. Aí vocês vão ver que é fácil. Então, ó, agora, né? Colei a primeira. Agora eu preciso posicionar a minha régua, porque eu vou colar a segunda. Aqui também, eu já tenho aqui, ó, a fita dupla face. Ó. Já tiro. Tecido, se tiver amassado, passe no tecido primeiro. Tá? O tecido tem que estar passado, tem que estar direitinho. Você não vai fazer um projeto num tecido amassado. Não fica tão bonito. Por menos que apareça esse tecido, ainda assim aparece. Então, passe no tecido. Meu tecido está passadinho. Agora, o que eu falei para vocês? A gente vai alternar, né? Entre uma placa e outra, entre 3 e 5 centímetros. Se eu botei aqui 3, então aqui 5 centímetros, que na verdade, como eu falei para você, essa régua tem 6, aqui eu estou botando 6 milímetros. Não tem problema, se botar 4 milímetros e 6 milímetros, tá? É aproximado. Então, vou usar minha régua aqui, ó, essa régua aqui de auxílio, para eu ver se aqui embaixo eu estou botando no mesmo prumo, e pronto. Esse processo eu vou fazer até o final. Ó, vou fazer mais um pouquinho para vocês entenderem. Então, não tem uma mesa grande, a minha mesa é pequena. Então, eu estou fazendo um trabalho aqui numa mesa pequena. Aí, ó, uma vez isso aqui colado, eu posso puxar, ó, e dobrar, ele já não sai mais. Aí, agora, o que eu fiz? Lembra? Ó, usei a régua deitada, 5 milímetros. Agora, eu vou 3. Sempre assim. 3, 5, 3, 5, 3, 5. Esse é o espaçamento até o final, não tem dúvida. Ó, para eu saber onde tá. Vou botar minha régua aqui, para eu não me perder aqui embaixo. E eu vou mostrando para vocês aí. Não acho que eu preciso botar aqui, né, as 12 junto com vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Mas ainda estou fazendo mais um pouquinho para ter certeza que tá bem entendido. Então, depois de 3, quanto é? 5. Então, agora eu vou botar minha régua deitada. Eu tô falando 5, mas vocês já entenderam. Eu já falei umas 5 vezes que pode ser entre 3 e 4 milímetros, pode ter entre 5 e 6 milímetros, por aí. Muito, não mais que isso. Senão fica demais. Mas sempre tem uma margem de segurança. Vou pegar outra placa. Aí eu vou desenrolando o tecido para esse lado e vou enrolando o tecido do outro e botando aqui a minha, ó, centralizando aqui o tecido que eu estou fazendo no meio da mesa, que é para continuar trabalhando. E sempre cuidado, tá? Para você, se por acaso você botou algum que a régua saiu um tiquinho do prumo, dá tempo ainda de você resolver. Não deixa aí. Ó,
Esse daqui saiu um pouco do prumo. Tem que retirar e colocar, tá? Aí, no caso, eu tenho que abrir aqui, que é para não sair. Por quê? Porque eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que ter mais ou menos as mesmas margens sobrando o mesmo tecido. A mesma quantidade de tecido. Senão, a gente vai fazendo torto, quando vê, em um dos cantos não tem mais tecido para continuar. Isso é um problema. Então, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar mais para cá para ficar. Ó. Aqui. Eu tirei, tá? Por isso que tá com 3. Eu ia avançar pro de 5, mas eu tirei o que eu tinha feito antes. Não avancei ainda. Então, 3, 5, 3. Agora, dobra aqui, 5. Régua pra cá. Pego mais um. Ó, que trabalho limpo, gente. Fazer com fita dupla face. Infelizmente, scrapbook, esse tipo de trabalho, é um trabalho caro. Não, infelizmente, não é um trabalho barato, não é um trabalho democrático, né? Porque não, até a gente já temos bastante material no Brasil, mas ainda assim é um material baratinho. Então, se você puder, invista numa boa fita dupla face, que seu projeto vai ficar com acabamento ainda melhor do que se você fizer com cola. Tá vendo? Então, 5 milímetros, agora 3 milímetros. E daqui a pouco a gente tá com todas as placas. No final vai sobrar um pedacinho de tecido. Não muito, mas sobra um pedacinho de tecido, você vai cortar e vai deixar com a mesma margem que você deixou na ponta da esquerda, né? Onde a gente começou. Você vai deixar um pedaço daquele tamanho. Que sobrar, pois você usa tecido, a gente usa às vezes para rasgar, para fazer fita. Dá para encadernar, tanta coisa, fazer tampa de um pote, dá, né? Tecido nunca perdido. É mais um tecido bom de algodão, esse não é perdido mesmo. Deixa eu ver aqui se eu botei, ok, tá aqui, 3, e agora 5. E aí a gente continua igual. Então, gente, ó, agora eu vou continuar o vídeo, vou parar o vídeo, na verdade, vou continuar o que eu tô fazendo, sem gravar, porque agora vocês já entenderam. E aí, já vou aparecer aqui com tudo coladinho para mostrar para vocês o passo a passo seguinte. Quando chegar no final, você corta para deixar o tecido suficiente para a gente fazer aqui a encadernação com ele. Agora, vocês devem estar se perguntando, mas Ana, você disse que eu preciso, para fazer esse projeto, se eu quiser fazer outro, 2 metros de tecido inteiro. Ah, mas eu tenho aqui várias coleções que eu comprei ao longo do tempo e que eu não sei o que fazer com elas, e eu quero aproveitar então essa ideia desse projeto para eu usar essas coleções assim. Eu já tenho presente para dar no fim do ano, então eu quero comprar 2 metros de tecido que combine com cada uma dessa coleção para tirar 25 centímetros. Mas de repente comprar 1 metro de cada, de repente eu posso usar em 1 metro, né? Procurar papéis que combinem com 2, 3 coleções que eu tenho, e assim eu faço meus presentes e ainda uso minhas coleções antigas. Mas como é que eu faço então? Então, ó, o que vocês vão fazer? A gente vai ter que fazer uma emenda no tecido, tá? O ideal, eu ensinei para vocês primeiro como a gente faz, digamos assim, a melhor maneira para você fazer o melhor acabamento. Mas é possível você, por exemplo, emendar 1 metro com 1 metro, até meio metro com meio metro. Quanto mais você emenda, mais vai aparecer essa emenda, tá? Então, supor que você tem aí um tecido de 1 metro, você vai cortar 2 tiras de 25 centímetros e vai emendar. O que você pode fazer? Você pode costurar, tá? Essa que é a melhor maneira. Se você tiver máquina de costura, costure, ok? Claro, com uma linha, né, que eu combine com o seu tecido. Costura aí e é uma maneira de resolver. Não tenho linha, não tenho máquina de costura, não gosto de costurar à mão. Então, vocês vão fazer dessa maneira aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Pode não ser a melhor, mas é a maneira talvez mais democrática que mais pessoas tenham material para fazer.
usando uma fita dupla face, essa é da estamperia que eu estou usando, você vai colocar essa fita dupla face em uma das faces, na face desse lado aqui que eu estou mostrando para vocês, do meu tecido. E aí você vai pegar o outro pedaço que você já cortou aí, com os seus 25 centímetros, né, de altura, que já está cortadinho, e você vai emendar ele, tá? Só que se você emendar assim, ele vai ficar feio assim, e desfiando. Então, essa não é a melhor maneira de emendar. A melhor maneira de emendar é passar a dobradeira para ter certeza que ele fixou ali, aí depois a gente tira isso, essa proteção, ele não saiu todo. Peraí, gente, um segundo, deixa eu tirar toda a proteção. Na verdade, essa parte do vídeo é só, quero usar outras coleções que eu já tenho. Se você não tiver nenhuma, você pode comprar, mas ainda assim, como utilizar, gastar menos com tecido para baratear. Outra coisa que também pode baratear é não usar a fita dupla face e usar, porque essa que eu falei, essa que vem de qualquer lugar não serve, né? Tem que ser uma boa, né, mais cara, é usar a cola Cascorex para fazer esse projeto. O meu não está exatamente cortado idêntico, não, mas já resolveu. Ó, aí, tá vendo? Ó, eu fui falando, eu colhei assim, ó. Deixei essa parte daqui para dentro, que seria o que eu faria se eu tivesse costurado. A costura não é assim que faz? Você pode emendar uma no outro, mas normalmente quando a gente quer costurar uma emenda para ela ficar boa, você pega as duas pontas e costura aqui, não é? Então, ao invés de eu ter a minha costura, eu vou ter isso daqui. Como esse papel aqui, esse tecido será colado, então isso daqui, essa fita dupla face aguenta. Mas pode costurar à mão ou costurar na máquina. Mais ou menos para eu ter uma ideia. E aí eu vou seguir. Não tem mistério. O último, eu vejo qual foi o último que eu fiz. Tá? O espaçamento que eu fiz. Um é 3, outro é 5. Né? E aí pronto. Coloco a minha nova placa aqui e continuo, tá? Fazendo o quanto eu precisar até o final. É isso. É assim que a gente resolve. E no caso meu, eu realmente cortei para mostrar para vocês. E vocês vão ver que ele quase não aparece no final. Aí eu ainda tive o cuidado de cortar o tecido, gente, isso é importante também. Se vocês forem emendar, tem sempre uma maneira de minimizar que apareça essa fresta. Faz ele bem no cantinho, para quê? Para que ele fique, quando você for botar o acabamento em cima, né, porque aqui vai essa moldura, para que ele fique escondido dentro da moldura. E aí, na verdade, a única coisa que vai aparecer é esse pedacinho de cima e o pedacinho de baixo, que às vezes a pessoa nem enxerga, tá? Então, se você fizer essa costura aqui no meio, ou mesmo aqui, em qualquer lugar que apareça, vai ficar feio. Mas se você fizer, você sabe que você tem 2 centímetros de margem de cada lado. Se você fizer em qualquer uma das margens, ou essa, dentro desses 2 centímetros, quando você botar o acabamento aqui, né? Porque você vai precisar, porque aqui dentro a gente vai botar a foto, ele vai esconder, então não tem problema. E aí você pode comprar menos tecido e usar esse recurso. Joinha? Tá? Então aqui, ó, que eu cheguei aqui nessa parte, ó. Agora, vou mostrar ao vivo para vocês aqui. Eu vou cortar um pedaço. Pode ser um pedaço grande, pode ser um pedaço menor, mas você precisa cortar. Tá até grande o meu. Que é o pedaço para fazer. Agora, tirei um pedaço, tá? Isso aqui vai dobrar aqui assim. É isso. Então, eu já tenho isso pronto. Agora, o que eu farei? Eu vou passar cola em toda essa beirada. No caso, como eu estou usando fita dupla face, eu já coloquei a fita dupla face em toda a beirada. Quem está usando cola é cola. Por quê? Eu vou encadernar primeiro um lado
uma ponta em toda a extensão. Depois eu vou encadernar a outra ponta em toda a extensão. Ok? Entenderam? Isso daqui, ó, vai ficar, tem que ficar toda a extensão dele tem que ficar assim, tá? Então, eu estou usando, volto a dizer, a fita dupla face. E por isso eu coloquei a fita e vou continuar trabalhando com ela. E eu estou usando, quem está usando cola molhada, vai fazer o mesmo processo, ó. É isso, ó. Dá pra ver aí, acho que do vídeo todo? Tá meio tortinho, mas acho que dá pra ver. Lembrem de puxar bem o tecido na hora que você for fazer isso, para o tecido ficar esticado. Lembrem que o tecido tem que ficar esticadinho. Nada de ficar sobrando aqui, empapando. Isso daqui tá normal, porque aqui eu tenho a fresta. E aí eu vou tirando e vou fazendo. Ó, e vou fazer isso, gente, até o final. O próximo passo é o acabamento nas laterais, nas duas laterais, direita e esquerda. Agora eu vou usar cola. A gente ainda pode usar fita dupla face, mas acontece que vocês vão entender agora como a gente monta, né, a estrutura do álbum Estrela. Nessa montagem, a gente vai rebater uma placa na outra, tá? Sempre vocês vão ver agora, uma placa vai ser rebatida na outra, e cada uma delas vai se formar uma aba uma perna da nossa estrela. Então, eu vou rebater, por exemplo, isso aqui. Para eu fazer isso em todos, que vocês já vão entender, eu preciso que essa área esteja muito bem colada. Se eu usar a dupla face, eu vou ter que gastar realmente muita dupla face para ela não descolar, nem no meio, nem na ponta. Então, nesse caso aqui, eu acho melhor, aconselho vocês, por mais prático que seja usar a dupla face, por melhor que ela tenha sido usar antes, que realmente o acabamento dela é melhor antes, né? Porque a gente não tem aqui, por exemplo, saindo pelos poros do tecido, né, a cola, apesar que quando seca algumas pessoas para isso não importa, ela só fica aqui, ela fica mais áspera, né, quando a gente coloca a cola, porque essa cola, a fita dupla face é uma cola seca, a outra é uma cola molhada. Bom, independente de como a gente fez antes, nesse momento a melhor opção é uma cola líquida. Eu vou usar a Craft Glue da Estamperia, que é aquela cola que é pau para toda a obra. Vou passar aqui em cima de toda essa área, de um lado só. Não precisa fazer dos dois lados. Não faz o menor sentido fazer dos dois lados, já que eu vou rebater um lado sobre o outro. Então, ó, passa a cola. Eu estou usando um dos pincéis que eu descobri há pouco, com os próprios DTs da Estamperia aí. Acho que ele, para passar cola, é melhor do que aqueles duros amarelos que a gente compra por aí. Eu gosto muito desse ladinho chanfrado que ele tem, cada lado. É à toa que eles preferem. Eu acho que todos, sem exceção. Até agora eu não vi nenhum a usar esse pincel. É incrível. E não é porque é Estamperia, que eles são DTs da Estamperia. Porque realmente esse pincel é muito legal. Essa forma dele aqui arredondada, não sei explicar. Usem ele e é um pincel baratíssimo. Vale a pena. Então, gente, como eu vou colar isso aqui? Eu não vou fazer nada mirabolante. Não vou fazer uma grande aba, não vou cortar. Eu simplesmente vou puxar aqui, puxar. Vou trazer essa parte sobre a outra. Lembrem de puxar o tecido para ele ficar bem esticado. É importante. Sempre que a gente for fazer qualquer aba aqui, eu puxei. Ó, tem que ficar esticado. Para não ficar aqui, quando a gente põe a mão, parecendo que tem tá solto, sabe? Parecendo que tem um caroço. Aqui é aquela emenda que eu fiz. Isso não tem jeito, mas vocês já sabem que eu fiz no local onde vai ser tapado, tá? Mas, fora isso, tá tudo esticadinho. Agora, o que eu vou fazer? E nesse pedacinho aqui, nessa ponta, só nessa ponta, na ponta de baixo e na ponta de cima, eu vou dobrar um pedacinho.
Só isso. Isso. E pronto. Acabou. É isso aí. Aqui também. Vou dobrar um pedacinho. Por que que eu não dobrei desde lá de baixo? Porque eu não quero que faça volume ali e fique aparecendo isso ali na ponta. E por que que eu estou dobrando aqui? Para que com o tempo, se eu deixar essa ponta sem dobrar, essa parte cortada pode desfiar. E isso pode aparecer com o tempo de manuseio no nosso projeto, no nosso álbum, né? Essa peça aí vai ficar feio. E acabamento é tudo. Então, assim, ó, eu faço de uma maneira, tá vendo? Foi de uma maneira simples. Isso não fez um grande volume aqui. E aqui eu não tenho problema para agora, eu vou passar claro, em toda a área, né, que eu virei o tecido, né? Porque eu primeiro passei embaixo, botei o tecido em cima, a cola tá embaixo. Então tem que passar de novo, vou dar uma reforçada nas outras áreas, caso a cola já esteja mais sequinha, para ter certeza que ela vai grudar. Não tenho pena nessa etapa aqui de botar cola, não. Não tenho pena mesmo. Como eu falei, eu tô usando a Cascorex porque eu acho mais barato. Eu uso a Cascorex sem problema nenhum. E aí, o que você vai fazer? Você vai rebater esse nesse. E vai pressionar para colar. Você pode botar um livro em cima, ficar fazendo pressão com a mão, que o tempo que você precisar para isso colar. Enquanto isso cola, eu vou fazer peso com o próprio projeto, né? Por quê? Para liberar esse outro lado aqui, que é para eu já fazer a mesma coisa. E aí, enquanto o outro lá ó, fica secando, posso até botar alguma coisa que faça mais peso ali, se você estiver perto de você. Deixa eu pegar aqui, eu tenho umas colas perto de mim. Vou fazer peso. Aqui eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz do outro lado, sem mistério nenhum. Tá vendo? Ó, eu rebati esse lado agora, ó, no outro. E agora? Deixo secar isso daqui e depois vou fazendo todos os outros. Agora eu vou fazer de novo a mesma coisa. Eu já tenho, ó, um formado. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um no outro. Por isso que é bom você fazer um X, escrever uma letra, alternado. Mas não tem como você se perder, ainda mais se você dobrar assim tudo como eu dobrei. Mas vamos supor que você não tenha dobrado. Você deixou tudo na sua mesa aberta. Também não tem mistério. Porque você sempre vai colar um papelão no outro, o outro que está do lado. Então, se eu colei nesse, já está colado, agora eu vou colar esse nesse. Ó. E depois eu vou colar esse nesse. E depois eu vou colar esse nesse. E depois eu vou colar esse nesse. O último já está colado. Quando tiver tudo colado, isso vai montar assim. Tá, ó. Esse nesse. Melhor maneira de não esquecer. Uma marcaçãozinha. E um sim e um não. Um sim e um não. Tá? Como eu fiz aqui. Um papelão sim, papelão não. Papelão sim, papelão não. Você faz uma marquinha. Porque assim você não erra e não tem erro de você, de repente, se confundir e colar o que você acabou de forrar em cima de um papelão vazio. Apesar que isso é fácil de ver. Se eu fiz um aqui dos dois lados estão forrados, esse daqui já está pronto. Sempre que eu tenho um dos dois lados forrados, não é para eu rebater em cima de mais nada, é para largar ele lá, porque ele já está pronto. Agora eu vou rebater o segundo que não está forrado no lado, no papelão do lado que também não está forrado. Tá? Eu estou explicando a mesma coisa de várias maneiras, que é para ver se vocês conseguem entender. E mesmo assim, vocês estão vendo o vídeo. Então, pelo vídeo, vocês também conseguem entender o que eu estou fazendo, né? Rebatendo um no outro. Vamos lá. Eu escrevi cada um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, né? Assim, um papelão eu escrevi uma letra, na outra eu não escrevi. Um papelão eu escrevi uma letra, na outra eu não escrevi. Só para visualmente, na hora que eu fizer aqui, ficar ainda mais fácil, da compreensão de vocês e também a minha. Então, agora, ó, o que eu vou fazer? E depois eu vou fazer todas que eu falei para vocês, mas eu vou esperar secar.
porque eu vou realmente botar aqui um peso. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Às vezes a gente quer adiantar, fazer tudo junto, mas o primeiro que eu já botei a cola, não cola direito. A aba dessa que está se formando muito bem colada. Então, eu vou parar aqui e volto assim que já tiver seco. Essas duas primeiras abas que eu colei e a outra eu colei também do outro lado. Agora que está seco, eu vou continuar.